atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Vem chegando aqui para o palco Fábricas de Empreendedores do Sebrae, porque agora a gente vai ter um baita talk sobre a startup enxuta, os segredos não revelados. E para falar sobre esse assunto, gostaria de convidar ao palco Neto de Paula. Seja muito bem-vindo, Neto. Palmas, por favor. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar com vocês, compartilhar um pouco de um grande conhecimento que nós já temos, né, em relação a esse livro, best-seller. Nós que somos empreendedores, vocês que são os famosos startupeiros, acredito, já deve ter lido alguma coisa, já deve ter visto algum conteúdo referente ao livro A Startup Enxuta. Dos empreendedores temos aqui, alguém já leu, já teve a oportunidade de conhecer? Fantástico. Realmente é um livro que nos últimos anos ele tem feito grande demanda, tem gerado grandes expectativas, e sem falar que vários termos que tem ali no livro é o que nós utilizamos hoje sobre startups. Então, pivotar, MVP, são os termos que vieram dali e que hoje nós temos o hábito de utilizar no nosso dia a dia. É um prazer estar com vocês aqui na Campus Party. Quero agradecer a OEG, agradecer o Inova Centro, onde tem uma grande incubadora, que nós estamos hoje com alguns criadores, fundadores, e vamos transmitir um conteúdo interessante. Então vamos lá, pessoal. Os segredos não revelados. Então eu já gostaria de despertar a atenção de vocês referente aos segredos não revelados. Não quer dizer que o livro deixou de falar isso de forma alguma, mas sim alguns pontos que nós podemos, quem sabe, até reforçar um pouco mais, e nós podemos até despertar algum gatilho para quem está iniciando nessa jornada. Eu também sou empreendedor, acredito que assim como alguns de vocês, eu empreendo há 12 anos, então alguns desafios nós já passamos e estamos passando a todo momento. Também algumas conquistas nós vivemos, então acredito que podemos aí destacar 3 pontos dos segredos não revelados ali no livro. É interessante, aqui sou eu, qualquer coisa quiser lançar o seu QR Code aqui, vai direcionar lá para as nossas páginas, para nossas redes sociais, um conteúdo também que acredito que você vai conseguir absorver conhecimento, e quanto mais informação, melhor. Veja bem, então o livro, ele trabalha aqui em cima desses 3 cenários. O primeiro cenário é sobre a visão, onde realmente você, como empreendedor, você é o fundador da sua ideia de negócio, você mesmo que criou o seu projeto, a sua ideia, e a visão é sua. Tem um outro livro também que faz par com esse, que chama A Mentalidade do Fundador, em que lá fala que as empresas de sucesso, tanto as empresas novas agora, voltadas para a tecnologia, para a inovação, quanto as empresas tradicionais, elas valorizam muito a mentalidade do fundador, que leva o nome do título. Por quê? Porque foi o criador ali da startup, o criador do negócio, ele que teve a ideia, ele que descobriu a oportunidade, ou quem sabe a necessidade, ele que realmente pensou naquela dor a ser solucionada daquela comunidade, ou seja, daquele grupo, daquele público, e é isso que traz dentro desse livro. Então, a primeira parte, se eu puder colocar assim, é sobre a visão que o empreendedor ele tem sobre o negócio. A outra é a direção, onde vai trilhar um caminho até colocar o seu produto, o seu serviço no mercado, até no momento de ser validado. Esse direcionamento ele é muito importante para nós empreendedores, principalmente pelo fato de nós estarmos num ambiente aqui de incubadoras. Ela onde vai nos direcionar, e nós com o conteúdo que nós já adquirimos, nós já consumimos, com a experiência, vai nos ajudar a levar o nosso produto até colocar no mercado. É interessante que quando nós temos uma ideia de negócio e nós criamos uma startup, não quer dizer que o seu negócio realmente vai ser o próximo unicórnio. Nós estávamos falando ali agorinha sobre persona,
em que realmente 2 pontos que o empreendedor ele tem que ficar atento e que vai direcionar bastante ele, é ele conhecer o produto, no caso o produto é o serviço também, e conhecer a persona, conhecer o seu cliente. Quando o dono do negócio, ele tem muito claro na mente dele, cliente e produto, a probabilidade do sucesso, a probabilidade de dar certo é muito melhor. Por quê? Porque o direcionamento ele se torna um pouco mais fácil no sentido de, temos aqui uma trilha, então podemos seguir nesse caminho. Outro ponto que o livro traz é sobre a aceleração, e essa aceleração ele já traz algumas partes estatísticas que é relacionada às métricas, no sentido de, e aí, como que está sendo o desenvolvimento? Como que está sendo a aplicação no mercado? A aceleração, o livro mostra para nós que quanto mais rápido você errar, mais rápido você coloca o seu produto no mercado, mais rápido você soluciona o seu problema. Que interessante, né? Se a gente for pegar os empreendedores de sucesso aí, nós vamos ver que muitos deles faliram, quebraram várias vezes. Aí, às vezes, nós, nos dias de hoje, uma sociedade ansiosa, quero acertar de primeira. E, por meio disso, aí que eu realmente erro. Então, o que o livro traz nessa parte? Que quanto mais rápido você errar, mais rápido você conserta e mais rápido você valida o seu produto. Esses aí são os 3 grandes blocos que a gente pode colocar do livro. Os princípios que o livro ainda traz, né? Daqui a pouquinho eu vou falar realmente daqueles pontos que não estavam com destaque maior ali no conteúdo, mas que eu vou abordar aqui para vocês. Então, olha só, os princípios. Primeiro, fala que os empresários, eles estão por toda parte. Nós ficamos muito presos aos grandes empreendedores, às grandes big techs do cenário americano, onde eles criaram a sua startup numa garagem, criaram num local, às vezes, informal e deram certo. E nós possivelmente pensamos assim, nossa, então eu posso começar numa garagem, pode ser nenhum problema, mas também você pode começar lá na universidade, você pode começar lá no seu grupo familiar. O que o livro traz é que o empreendedor, ele está em todo lugar. E ele estando em todo lugar, ele consegue mudar a realidade daquela região, a realidade daquela comunidade. Segundo princípio que traz é que empreender é administrar. Então, se você quer empreender, você que tem uma ideia de negócio, ou já tem uma startup no processo de aceleração, ou de pré-incubação, independente da fase que ela está, nós temos que administrar. E quando nós falamos em administração, aí nós pegamos vários eixos ali da gestão de negócios, que já traz para o marketing, finanças, gestão de pessoas, logística. Então, empreender é administrar. Pelo menos nos últimos anos, eu atuo com consultoria tem 12 anos. Então, eu descobri um certo padrão ali na minha vivência do dia a dia com os empreendedores. Que geralmente o dono do negócio, o criador da empresa, ele iniciou a atividade porque ele era muito bom operacional. Na parte operacional ele era muito bom. Então ele, por exemplo, por ser um bom desenvolvedor de software, ele cria um software bacana. Mas e aí, como que vai ser a gestão desse software? Um exemplo, ele é um desenvolvedor de aplicativo. Aí ele cria um aplicativo legal. E como que vai ser a gestão? Como que eu vou colocar ele no mercado? Será que eu tenho um público-alvo? Será que eu tenho um investimento inicial para começar o negócio? Será que eu sei realmente qual é a área, qual que é a localização, quais são os hábitos e os costumes da minha persona que eu posso realmente direcionar para ser mais fácil? Essa é a questão. Então, empreender é administrar. E administrar, se a gente pegar a palavra gestão, a gestão ela é bem ampla, aborda todas essas áreas. Então, realmente é um desafio. Não é somente, às vezes, eu tenho uma ideia de negócio bacana, coloco ela lá e deixo acontecer. Por isso que as incubadoras, né, elas têm todo um programa nós estamos realizando lá no Proin, todo um programa de oficina, de webinars, de consultorias, onde vai ajudar a administrar, porque empreender é administrar. Outro ponto, que é o aprendizado válido. Todo aprendizado é válido. Então, a experiência que você já teve como funcionário,
vai te ajudar lá no seu negócio. A experiência que você já teve com uma outra startup que às vezes não deu certo, vai te ajudar nesse novo desafio que você tem. Ou até um sucesso que você teve num outro negócio e você já, como teve sucesso, tem ali experiência, abre o seu segundo negócio, segunda ideia de negócio, segunda startup, vai te ajudar. Então, independente, às vezes o pessoal fala assim para mim, nossa Neto, mas eu não tenho tanta experiência no mundo dos negócios, porque às vezes eu fiquei a minha vida toda focando em cuidar dos meus filhos, isso eu escuto bastante, né? Mas a sua experiência, eu tenho certeza que abriu a sua mente para entregar, quem sabe, um produto nichado. Tá aí, ó, as mães. Então, às vezes, o que você passou na sua vida, no dia a dia, abre a sua mente para você colocar ali algo realmente inovador, que vai atender um ponto, que é o medo do seu cliente. Trabalhe algo que realmente o seu cliente tem medo. Aí o quarto ponto aqui, antes da gente focar naqueles 3, que é o que não estava em destaque no livro, é sobre construir, medir e aprender. Construir é quando eu realmente pego ali apenas a ideia e coloco ela no mercado. Prototipei. Depois eu vou medir. Eu vou jogar no mercado, vou fazer uma experiência ali e vou tentar entender quais foram os sucessos, quais foram as dificuldades que o meu consumidor teve. Quando nós falamos em medir, aí nós pegamos na parte de dados, vamos trabalhar a estatística. E, por terceiro, aprender. Então, não tem como você ter dados se você não analisar os dados, porque quando eu analiso, eu consigo aprender com aquele tipo de informação. Aprender no sentido de, o livro mesmo, ele trabalha muito forte o termo pivotar. Pivotar significa que, e aí, eu dou sequência na minha ideia de negócio, no meu produto, ou eu deixo o produto de lado e vou para um novo produto, crio um novo produto. Isso daí só vem porque você conseguiu medir, levantar dados e você aprendeu. Poxa, eu aprendi que às vezes não deu certo, então eu vou pivotar, vou para uma próxima. Ou também às vezes deu certo demais. Então agora nós vamos para uma rodada de negócios, vamos captar recursos de investidor anjo e vamos voar no mercado. E por fim, contabilizar para inovar. É tão interessante esse livro, por isso que ele é um dos mais lidos nesse ambiente nosso de empreendedorismo, inovação e tecnologia, porque ele não vem só na ideia de negócio, mas sim trabalha em gestão, uma administração. E quando nós falamos que contabilizar é importante, aí nós vemos lá numa estrutura bem simplificada de um DRE, né? É o faturamento, o meu custo, minha margem, minha despesa e o meu lucro. Então, contabilizar é interessante porque às vezes a minha ideia é bacana, meu negócio é legal, mas não gera lucro. Se não gera lucro, eu tenho que tentar desenvolver algo para ela ser não somente escalável, mas sim ser também rentável. E dentro disso, quais são os segredos não revelados que nós temos aí no livro? Mais uma vez reforçando, não é porque estava faltando, não é porque não tinha de forma alguma, mas sim algo que estava implícito e o autor não quis destacar naquele momento, porque às vezes não era oportuno, ou então algo que a gente pode ter um pouquinho mais de atenção. E vocês vão ver que a pegada dos 3 pontos que eu levantei, ela vem já preparando você, empreendedor, para quando a sua startup ela tiver sucesso. É algo que nos 12 anos de consultoria, eu percebi que os empreendedores tropeçam bastante nesse ponto. E o primeiro ponto, nós falamos sobre o network. Network é fundamental no ambiente de inovação e é a base para os negócios. Tanto que, vamos lá, coisinha bem simples. Você teve uma ideia de negócio bacana. Depois da ideia de negócio, você precisa, às vezes, de um grupo, de uma factor, ou precisa de alguns investidores anjos que coloquem grana no seu projeto, para realmente ele ser válido. E o network, ele traz essa oportunidade. Às vezes, se você não participar de uma rodada de negócio, ou não estiver participando, não tiver oportunidade, está num ambiente desse daqui, os contatos que você tem com possíveis interessados, com amigos,
com colegas da universidade, com professores, com consultores, pode levar você ao sucesso. Aí assim, eu até desafio vocês, né? Eu estou vendo aqui que nós temos um grupo do pessoal da incubadora e, se eu não me engano, alguns aqui fazem parte de uma startup. O desafio é, vocês já fizeram quantos novos relacionamentos aqui na Campus Party? Essa é a pergunta. Quantos relacionamentos vocês já fizeram? Novos. Já conheceu o que quem está do seu lado faz no dia a dia? Quem sabe ele não se interessa pelo seu projeto, não se interessa pelo seu negócio. E assim, o network, ele é tão importante, que assim, eu não sou o mais experiente, mas tenho aí 12 anos de consultor de fato, e nós estamos aí, já caminhou um pouquinho, e hoje nós estamos num doutorado. O que eu quero falar? Que 90% de tudo que eu tive a oportunidade de fazer, de conquistar, não foi porque eu era o melhor, jamais, mas sim por causa do network, por causa das indicações, porque às vezes nós contamos do nada o nosso dia a dia e você não sabe quem que está na roda, você não sabe realmente, eles têm uma pessoa interessada. Então o network, ele te leva a lugares que às vezes você, por conta própria, por conhecimento único, né, só o conhecimento seu, não iria chegar. Então, um dos segredos que a sua startup, ela pode ter sucesso e a probabilidade de você ter um bom negócio e um negócio realmente que chega lá na ponta, um negócio válido, igual Uber, Airbnb, que são as startups aí, né, que hoje já está consolidada no mercado, que foram as pioneiras, né, foram as primeiras unicórnios desse mundo de tecnologia e inovação. O network vai fazer você ir mais longe. E network é nada mais, nada menos do que relacionamento. Relacionamento. Aqui eu não conheço o senhor, mas depois já quero conversar com você. Não conheço e às vezes a gente pode contribuir com o outro, né? Então, isso é network. Isso é network. E o network, ele nos ajuda bastante. Segundo ponto, eu quero trazer para vocês. Tem que ir devagar. Livro, network, agora vai. Liderança. Quando você tem uma ideia de negócio e você cria uma startup, automaticamente você já é líder. Você é líder porque você já tem que relacionar, quem sabe, com o seu único sócio. A empresa de vocês tem um total de 2 pessoas. Você já é líder, porque você tem que relacionar com o seu companheiro. Ou, às vezes, o seu negócio ele é um pouco mais robusto, você tem que relacionar com os fornecedores do seu produto ou do seu serviço. Você tem que relacionar com os seus clientes e até uma forma de relacionar com os seus concorrentes. Então você já é líder. Geralmente liderança está na nossa mente que é somente quando eu tenho uma boa equipe de colaboradores. Enquanto eu não tiver 5, 10, 20, 50 colaboradores, eu não vou desenvolver as minhas habilidades, minhas soft skills ali de liderança. Não, negativo. A liderança ela tem que ser desenvolvida desde já. E isso é importante para o mundo das startups. Porque liga diretamente com o network, diretamente com o relacionamento. E com o relacionamento já traz o quê? Formas de liderança. Nós sabemos que a liderança ela é uma forma de você administrar tempo e processo. E quando você administra tempo e processo, você tem um ganho financeiro. Um outro livro que eu posso ajudar bastante aqui sobre liderança, sobre relacionamento, tem um livro chamado Princípio 80-20, onde ele fala que 20% de tudo que nós fazemos representa 80% dos nossos resultados. Olha só, que pequenas coisas que eu faço no meu dia a dia vai representar o meu grande resultado. Vem do princípio de Pareto, né? Vilfredo Pareto, economista italiano. Mas o que isso mostra?
que a liderança, se você gerenciar a sua equipe, porque gestão de pessoas, liderança, é apenas um tópico, um eixo dentro da gestão empresarial. Quais são outros que eu tenho? Finanças, marketing, planejamento, logístico, gestão de pessoas, nós estamos falando, e vários outros. Então, às vezes, de todos esses itens que eu tenho, se eu focar na gestão de pessoas, eu vou automaticamente ter profissionais bons da área financeira, vou ter profissionais bons da área de marketing, profissionais bacanas na área de logística, ou seja, gestão de pessoas às vezes pode ser a diferença. E quando eu trago aqui embaixo ali, ó, focada no seu melhor, o que é isso? Outra coisa que eu encontro com grande frequência nas consultorias que nós ministramos é o quê? O empresário fala assim, nossa, eu não aguento mais, aquele funcionário me dá tanto trabalho. Eu falo com ele 1, 2, 3 vezes, já não aguento mais falar com ele, não suporto mais. Aí eu falo para ele, olha, sua mentalidade como empreendedor está totalmente invertida, totalmente errada. Primeiro, por quê? Porque a mentalidade do empreendedor é uma, e a mentalidade do colaborador, na maioria das vezes, é outra. Então, você como empreendedor, você tem que compreender que se você falasse só uma vez e ele compreendesse, ele não era o colaborador. O que ele era? Ele era um empreendedor também. E se brincar, ele seria o seu concorrente. Então, nós temos que entender isso. Eu, como um idealizador de um negócio, criador de uma startup, eu já sei que eu vou ter desafios na liderança. Quando eu entendo que a mentalidade do colaborador é uma e a minha de empreendedor é outra, eu começo a focar no que for melhor para a minha equipe. Exemplo, às vezes você está tendo um problema com um colaborador que não está conseguindo fechar o caixa direito, com um colaborador que ele não consegue passar para você quais estão sendo as margens, tanto de custo, tanto margem de lucro, não está conseguindo. Aí você fica falando, nossa, mas você está me entregando tudo atrasado, você não está conseguindo fazer certo, está errando aqui nos cálculos, não domina o Excel, não tem aqui sei lá, o software R, uma programação estatística. Mas vamos lá, quando você contratou ele, quais foram os filtros? Quais foram os critérios que você selecionou? Se você estava contratando ele para a área financeira, teria que pelo menos saber se ele tinha habilidade, expertise ou interesse em aprender. Mas às vezes ele era uma pessoa onde é muito boa de relacionamento. Ele é uma pessoa que, se você colocar para ele qualquer coisa na mão, ele dá conta de vender. É uma pessoa que não consegue ficar no escritório, não consegue ficar dentro de uma sala e ficar só mexendo ali no computador, fazendo cálculo. Mas ele é uma pessoa que consegue ficar no contato com o cliente, no relacionamento com o fornecedor, com a sua persona. Então a habilidade dele é boa em comunicação, é boa em vendas. Não adianta você querer cobrar, querer exigir daquela pessoa que faz parte da sua equipe uma habilidade ou um resultado que às vezes ela não tem expertise para aquilo. Aí é o ponto onde, focado no seu melhor colaborador. Se eu tenho um colaborador onde a habilidade dele é facilidade com as vendas, eu não vou colocar ele na parte financeira, eu vou colocar ele em vendas. Pode ter certeza que a dificuldade vai ser bem menor na entrega do serviço dele. É a mesma coisa, ao contrário, né? Eu contrato uma pessoa lá, para a pessoa ficar no relacionamento com o consumidor. E às vezes é uma pessoa que meia grossa, uma pessoa impaciente, uma pessoa que não consegue ter um raciocínio rápido, ou seja, para as vendas às vezes não vai dar certo. E às vezes o desempenho dessa pessoa está sendo muito ruim. A culpa é de quem? Dela? Não, a culpa é sua, fundador, é sua, empreendedor, porque bem no começo de tudo você tinha que ter identificado qual que é o melhor desempenho, ou quais são os soft skills, as habilidades ali daquele colaborador para você direcionar ele. E por fim, o terceiro aqui é você, empreendedor, cuidar
da sua mente. Importante demais. Às vezes você, no começo do seu negócio, está tranquilo, você está motivado, apareceu uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, você está animado. Só que, com o passar do tempo, alguém aqui já é empreendedor? Empreendedor? É desafiador ou não é? No começo, poxa, eu estou motivadão, o negócio, a grana vai até entrando no bolso, mas depois você vai se fadigando, você vai cansando da rotina do dia a dia, você vai estressando tanto na gestão de pessoas, tanto com desafios do próprio mercado, porque tem variáveis controláveis que nos sugam dentro do negócio, mas tem variáveis incontroláveis que não tem como. E às vezes é uma ameaça lá na análise SWOT, né? Às vezes é uma variável onde não tem como eu fazer algo. Um exemplo aqui, às vezes a gente pode pensar que foi o momento do Covid, o momento da pandemia. A pandemia, ela derrubou vários negócios mesmo. Então, já ajudando você que tem uma ideia de negócio, que tem uma startup, ou que tem um planejamento daqui a alguns anos começar a empreender, já vai cuidando da sua mente no sentido de, no começo eu possa até me esforçar bastante, mas depois eu tenho que tirar um certo tempo para eu usufruir, para eu aproveitar, ou simplesmente para eu descansar o meu negócio, para quando eu voltar a ponto de bala. Eu conheço vários empreendedores que têm 20 anos que não tira férias. Aí você vai conversar com ele, já está tremendo assim já, ó. Ah, mas por quê? Porque é estresse demais. Beleza. Então, lá na frente, eu já estou considerando que vocês são empreendedores de sucesso, viu? Estou considerando isso. Lá na frente, esses desafios vão acontecer. Mas desde já, vai administrando o seu tempo, vai cuidando da sua mente, sei lá, no mínimo, uma vez por ano, tira aí pelo menos uns 15 dias para você refrescar a sua mente. Escolhe ali um período sazonal, às vezes, ou então um período de baixas vendas, onde você pode ficar ausente do seu negócio. Certo? E para encerrar, o pessoal pergunta para mim assim, Neto, o que é uma empresa de sucesso? Uma empresa de sucesso é aquela empresa, já vai pensando, tá? É aquela empresa onde você está na praia, está lá em Orlando, onde você está lá nas ilhas e Maldivas, né? Já está projetando aí, né, Poliana? E a grana está pingando no seu bolso. A grana está pingando lá no seu caixa. Isso é uma empresa de sucesso, onde ela não é refém do criador. E sim, quando tem um processo todo organizado, em que ele pode se ausentar e a coisa acontece mesmo sem ele. Tá bom? Agradeço, pessoal, quem chegou depois, isso aqui é os nossos contatos. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído e até uma próxima vez. Muito obrigada, Neto. Temos tempo para algumas perguntinhas. Alguém quer começar? Um de cada vez, não precisa ter vergonha, nem precisa ir rápido. No caso, como identificar um colaborador que deve ser cortado da equipe? Pergunta de novo, por favor. Pode repetir a pergunta. Quando saber que um colaborador deve ser cortado da equipe? Olha, eu venho da área financeira, né? Eu venho da área financeira. E na parte financeira nós aprendemos uma coisa. Todas as decisões é com base em números. Então, se você chegar a um ponto de ter que desligar algum profissional, justifica isso por meio dos números para você mesmo, empreendedor. Quais são os números que aquele colaborador ele tem entregue para mim? Tem batido as metas? As atividades, as tarefas dele do dia a dia têm sido entregue em tempo? Então, quando esses números estão prejudicando a empresa, eu acredito que já seja uma nova oportunidade para aquele colaborador buscar no mercado, né? Tem mais perguntas? Respondeu?
Aproveita para não ir para casa com a dúvida e depois pensar, poxa, devia ter feito lá na hora. Como proceder quando o criador do negócio é uma pessoa muito técnica, não tem habilidades sociais e centraliza toda a gestão do negócio? Seu nome? Cristiane. Regiane? Cristiane. Cristiane. Cristiane, pergunta de novo, por favor. É porque eu não consegui escutar. Como proceder quando o criador do negócio é extremamente técnico, mas não tem habilidades interpessoais na parte de gestão e centraliza todas as atividades? Engraçado, né? Eu estou falando de livro, já citei mais outros dois e é um terceiro que eu vou citar aqui agora. Tem um livro, o nome do autor eu acho que é Steven Scott. O nome do livro dele chama O Segredo dos Homens Mais Ricos do Mundo. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo disso. E lá no livro, ele fala assim, que você como empreendedor tem que estar muito claro na sua mente no que você é bom. Tem que estar muito claro na sua mente no que você é bom. Que é isso aqui, ó. Eita. Você é melhor em quê? Vamos falar. Eu sou bom na parte técnica, na parte analítica. Tudo eu faço cálculo, se é para dar desconto eu sei certinho. Mas eu não sou bom na parte comercial, porque geralmente é característica mesmo. Quem é bom com números, às vezes não tem toda aquela habilidade na parte comercial. Então, aí eu tenho que, a solução, respondendo a sua pergunta, trazer pessoas que vão suprir aquele ponto que eu não tenho destaque. Esse é o segredo. E nesse livro, O Segredo dos Homens Mais Ricos do Mundo, eu lembro que tem uma parte lá onde o Bill Gates fala. Ele fala assim que ele era muito bom na parte de exata, na parte tecnológica, mas ele tinha alguma coisinha que ele não conseguia desenrolar na gestão de pessoas. É característica de quem é da área. Aí o que ele fez? Antes, né? Na verdade, antes. Ele ficava sofrendo, não sabia lidar muito com o colaborador, tinha vários processos, né? Aí o que ele fez? Trouxe um gestor de pessoas. Então ele concentrou no que ele era bom e aquilo onde ele tinha a desenvolver, colocou outra pessoa para gerenciar. Então eu respondo para você dessa forma. Traga pessoas para suprir aquele ponto que às vezes você não se destaca. Bom, mais alguém? Ali? Boa tarde. Pensando na gestão de crise, como identificar se é hora de dar um passo para trás ou se continuar se eu estou diante de uma crise? Métricas. Mais uma vez, métricas. No momento que eu estou vivendo, até aqui, o que nós já conquistamos e o que não conquistamos. Porque assim, quando você tem um negócio, pelo menos teria que ser, você faz o planejamento a curto, médio e longo prazo. Vamos pensar assim, curto 1 ano, médio 2, longo 5. Cada um classifica, só um exemplo, né? Cada um coloca a linha de tempo que acha legal. Beleza. Então, a curto prazo, 1 ano. Chegou lá no final desse 1 ano, eu pego lá o que eu determinei como objetivos, como metas, atingi? Não. Então, calma. Eu não vou para o planejamento de médio prazo. É hora de eu parar, ver o que aconteceu nos últimos 12 meses que eu não consegui atingir os objetivos, tentar bolar, desenvolver novas estratégias para fazer acontecer. Então é dados, né? É métricas. Métricas não é somente métricas de números qualitativas, mas é também quantitativas, né? Cada projeto que eu tinha para desenvolver, tinha um tempo de 15 dias para executar. Foram executados, mas foram executados em 45. Poxa, então tem um grande problema nisso aí. E principalmente, se for para cliente, você tem uma crise muito grande com a sua persona. Aí você tem que voltar, rever o processo e ver onde pode melhorar. Boa, muito obrigada, Neto de Paula, pela sua apresentação, pelo conhecimento compartilhado com a gente. Obrigado. Quero agradecer o pessoal. Palmas, por favor, pessoal.